Eu precisava de um lugar onde as pessoas não estivessem tristes, onde os pensamentos girassem em torno da vida, não da morte. Por isso, vim para cá, para a terra dos bebês chorões. Na verdade, o berro dos recém-nascidos é reconfortante. Eles já nascem lutando. Só que o quarto está silencioso agora. Estou sentado no parapeito da janela observando a noite. Um carro chega cantando pneu no estacionamento e me arranca do devaneio. Olho para baixo a tempo de ver os faróis traseiros de um carro rosa desaparecendo na escuridão. Sarah, namorada da Liz, baterista da Shooting Stars, tem um Dodge Dart rosa. Eu prendo a respiração, esperando por Adam, e ele aparece, subindo a rampa, abraçando o corpo protegido pela jaqueta de couro nesse frio de inverno. Vejo a corrente da carteira dele cintilando sob a iluminação forte da entrada do hospital. Ele para e se vira para falar com alguém mais atrás. Vejo a figura delicada de uma mulher sair das sombras. Primeiro, acho que deve ser Liz. Então vejo a trança. Eu queria poder abraçá-la. Agradecer por ela estar sempre um passo à frente do que eu preciso. É claro que Kim falaria com Adam. Daria a notícia pessoalmente. E não por telefone. E o traria aqui, até mim. É claro que ela sabia que Adam faria um show em Portland hoje. Deve ter convencido a mãe a levá-la de carro até lá. Ao que parece, também devia ter convencido a Sra. Shane a ir para casa e deixar que ela ficasse com Adam e comigo. Lembro que Kim demorou 2 meses para conseguir voar de helicóptero com o tio. E é impressionante que ela tenha conquistado tanta independência em tão poucas horas. É claro que ela enfrentou leões de chácara intimidantes e hipsters para encontrar Adam. É claro que foi ela quem teve coragem de contar para ele. Sei que isso pode parecer ridículo, mas estou feliz de não ter sido eu. Acho que eu não teria suportado. Kim teve que suportar. E agora, por causa dela, ele finalmente chegou. O dia todo fiquei imaginando esse momento, e nas minhas fantasias eu corro para recebê-lo, embora ele não consiga me ver. E pelo que percebo até agora, essa situação não é nada parecida com o que acontece em Ghost, em que é possível atravessar sua pessoa amada para que ela sinta sua presença. Agora que Adam está aqui, estou paralisada. Estou com medo de vê-lo, de ver o rosto dele. Vi Adam chorando apenas 2 vezes. Uma quando vimos a felicidade não se compra, e outra quando estávamos na estação de trem em Seattle, e vimos uma mãe gritando e batendo no filho com síndrome de Down. Ele ficou quieto, e só quando nos afastamos, vi as lágrimas escorrendo pela bochecha dele. Isso me deixou arrasada. Se ele estiver chorando, vou querer morrer de verdade. Não vai ter nada desse papo de escolha minha. Isso vai acabar comigo. Sou tão covarde. Olho para o relógio na parede. Passa das 7 horas. A Shooting Star não vai abrir o show da biquíni, afinal. Uma pena. Seria uma oportunidade enorme para eles. Por um segundo, me pergunto se a banda vai tocar o barco mesmo sem Adam. Duvido muito. Não é só por ele ser o vocalista e guitarrista principal. A banda tem uma espécie de código. Respeito aos sentimentos é muito importante para eles. No verão passado, quando Liz e Sarah terminaram, pelo que acabou sendo apenas um mês, e Liz estava abalada demais para tocar, eles cancelaram a turnê de 5 noites, apesar de um cara chamado Gordon, baterista de outra banda, ter se oferecido para tocar no lugar dela. Vejo Adam seguir até a entrada principal do hospital com Kim logo atrás. Pouco antes de chegar à marquise e às portas automáticas, ele olha para o céu. Está esperando Kim, mas também gosto de pensar que está me procurando. O rosto dele, iluminado pelas luzes, está vazio, como se alguém tivesse sugado sua alma e deixado só uma embalagem. Ele não parece ele, pelo menos não está chorando. Isso me dá coragem de ir até ele agora, ou melhor, até mim, até a UTI, que é para onde sei que quer ir. Adam conhece meus avós e meus primos, e imagino que vá se juntar à vigília da sala de espera depois. Agora, ele está aqui para me ver. Na UTI, o tempo está parado, como sempre. Um dos cirurgiões que me operou mais cedo, o que suava muito e que pediu o Weezer na sua vez de escolher a música, está chegando no meu estado. A luz é fraca e artificial, mas mesmo assim o ritmo carcadiano vence, e a noite traz com ela o silêncio que toma conta do lugar. Está menos frenético que durante o dia, como se os enfermeiros e as máquinas estivessem todos meio cansados e tivessem passado para o modo de economia de bateria. Quando a voz de Adam reverbera no corredor do lado de fora da UTI, todo mundo acorda. Como assim eu não posso entrar? Grita ele. Atravessa a UTI e para do outro lado das portas automáticas. Ouço um funcionário lá fora explicar para Adam que ele não tem permissão para entrar naquela parte do hospital. Isso é um absurdo, berra Adam. Lá dentro, todos os enfermeiros estão apreensivos, os olhos pesados, cheios de cautela, provavelmente pensando: a gente já não tem coisa suficiente para resolver aqui dentro sem ter que acalmar esse povo maluco lá fora?
Quero explicar que Adam não é maluco. Ele não grita nunca, só em ocasiões muito específicas. A enfermeira grisalha de meia idade que fica sentada a uma mesa monitorando os computadores e telefones assente e se levanta, resignada, como se tivesse sido a escolhida para lidar com a situação. Ela alisa a calça branca de elástico e vai até a porta. Não era ela que deveria falar com ele. Eu queria poder avisar que a pessoa certa para isso era a enfermeira Ramírez, e a que tranquilizou meus avós e me deixou nervosa. Ela sim conseguiria acalmá-lo. Aquela só vai piorar tudo. Eu a sigo até o lado de fora, onde Adam e Kim estão discutindo como funcionário. O sujeito olha para a enfermeira. Eu falei que eles não têm autorização para entrar aqui, explica ele. A enfermeira o dispensa com um aceno de mão. Posso ajudar, meu jovem? Pergunta ela a Adam. Sua voz soa irritante e impaciente, como a de alguns professores mais velhos na escola em que meu pai trabalha. Ele dizia que essas pessoas só estão contando os dias para a aposentadoria. Adam pigarreia e tenta se acalmar. Eu gostaria de visitar uma paciente, pede ele, indicando as portas que bloqueiam sua entrada na UTI. Felizmente não é possível, respondeu ela. Mas minha namorada, Mia, ela está sendo bem cuidada, interrompe a enfermeira. Parece cansada, cansada demais para ser solidária, cansada demais para se comover com o amor de dois adolescentes. Eu compreendo, e fico agradecido, afirma Adam. Ele está se esforçando para seguir as regras para parecer maduro, mas escuto sua voz engasgando quando diz: Eu preciso muito vê-la. Sinto muito, meu jovem, mas as visitas são restritas à família. Ouço Adam respirar fundo. Família. A enfermeira não quer ser cruel. Ela só não entende como as coisas são. Mas Adam não tem como saber disso. Sinto necessidade de protegê-lo e de proteger a enfermeira do que ele pode fazer com ela. Estendo as mãos para ele, por instinto, apesar de não poder tocá-lo. Mas Adam está de costas para mim agora. Os ombros estão encolhidos, as pernas começam a se dobrar. Kim, que estava perto da parede, corre até ele, amparando o corpo que ameaça desabar. Segurando-o pela cintura, ela se vira para a enfermeira, os olhos ardendo de fúria. Você não entende, grita ela. Preciso chamar a segurança? Perguntou a enfermeira. Adam balança a mão, rendendo-se à enfermeira, a Kim. Não, sussurra ele. Então Kim não faz nada. Sem dizer mais uma palavra, ela passa o braço dele por seu ombro e o ajuda a se erguer. Adam tem uns 30 centímetros e uns 25 quilos a mais que a minha amiga. Mas depois de cambalear um pouco, ela segue em frente com ele pelo corredor. Ela aguenta. Kim e eu temos uma teoria de que quase tudo no mundo pode ser dividido em dois grupos. Tem gente que gosta de música clássica e gente que gosta de pop. Tem gente da cidade e gente do interior. Gente que bebe Coca-Cola, gente que bebe Pepsi. Conservadores, progressistas, virgens e não virgens. E tem garotas com namorados no ensino médio e garotas que não têm namorados no ensino médio. Que meus sempre supomos que pertenceríamos a essa última categoria. Não que a gente vá perder a virgindade com 40 anos, garantiu ela. Só vamos ser o tipo de garota que vai arranjar namorado na faculdade, não na escola. Isso sempre fez sentido para mim. Até me parecia uma opção melhor, na verdade. Minha mãe foi o tipo que namorou bastante no ensino médio. E sempre comenta que queria não ter desperdiçado tanto tempo com aqueles garotos. Depois de um tempo, enche a cara de cerveja, tentar derrubar umas vacas e dar uns amassos no banco de trás de uma picape, acaba perdendo a graça. Só que os garotos com quem eu saía achavam isso o ápice do romance. Meu pai, por outro lado, começou a namorar na universidade. Ele era tímido na escola, mas começou a tocar bateria e no primeiro ano de faculdade entrou para uma banda punk. Com isso, bum, namoradas. Então ele conheceu minha mãe e bum, esposa. Eu achava que comigo ia ser assim também. Por isso foi uma surpresa para mim e para Kim quando fui parar no grupo A, as garotas com namorado no ensino médio. No começo tentei esconder. Depois do concerto do Yoyomá, contei para Kim por alto como foi a noite, com detalhes meio vagos. Não mencionei o beijo. Eu racionalizei a omissão. Não fazia sentido me empolgar por causa de um beijo. Um beijo não queria dizer nada. Eu já tinha ficado com meninos antes. E geralmente no dia seguinte o beijo tinha evaporado como orvalho ao sol. Só que eu sabia que com Adam o beijo queria dizer alguma coisa. Eu soube pelo calor que se espalhou por todo o meu corpo naquela noite. Depois que ele me deixou em casa e me beijou mais uma vez. Ter ficado acordado até o amanhecer abraçando o travesseiro. Por não ter conseguido comer no dia seguinte, não ter conseguido arrancar o sorriso do rosto. Compreendi que o beijo era uma porta que eu havia atravessado. E sabia que tinha deixado Kim do outro lado. Depois de uma semana e mais alguns beijos roubados, eu sabia que precisava contar a ela. Fomos tomar café depois da aula. Era maio, mas chovia.
tanto que parecia novembro. Eu me senti um pouco sufocada, nervosa, por ter que lidar com aquela notícia. Eu pago. Quer um dos seus cafés frufrus? Perguntei. Essa era outra categoria que tínhamos criado. Pessoas que bebiam café puro e pessoas que bebiam cafés cheios de coisa, como os latês com menta que Kim gostava tanto. Acho que vou experimentar o chai latte, com canela, disse ela, me lançando um olhar severo que dizia: não me envergonho da minha escolha. Comprei nossos cafés e uma fatia de torta de amora para dividir. Eu me sentei de frente para ela e, passando o garfo pela cobertura ondulada da torta, falei: tenho uma coisa para contar. Algo envolvendo um namorado? A voz de Kim me indicava que ela achava graça da situação, mas embora eu tivesse de cabeça baixa, sabia que ela tinha revirado os olhos. Como você sabe? Perguntei, erguendo o olhar. Ela revirou os olhos de novo. Por favor, né? Todo mundo sabe. Só se fala disso na escola. Bem, isso antes de Melanie Farrell largar a escola para ter um filho. É tipo um candidato democrata se casar com uma candidata republicana. Quem falou de casamento? É só uma metáfora, explicou Kim. Mas enfim, eu sei. Sabia antes mesmo de você saber. Mentira. Pelo amor de Deus, né? Um cara como Adam e num concerto de Yo-Yo ele estava puxando seu saco. Não foi assim, falei, apesar de ter sido exatamente assim. Só não entendo por que você não me contou antes, disse ela, em voz baixa. Eu já ia começar o discurso sobre um beijo não querer dizer nada, explicar que não queria aumentar o que havia acontecido, mas me segurei. Fiquei com medo de você ficar chateada comigo, admiti. Não estou chateada, afirmou Kim. Mas vou ficar se você mentir pra mim de novo. Tudo bem. Ou se você virar uma daquelas namoradas que não saem de perto do namorado e falam na primeira pessoa do plural. Nós amamos o inverno. Nós achamos o Velvet Underground uma banda de vanguarda. Sabe que eu nunca sairia por aí falando de bandas de rock vanguardistas. Nem no singular, nem no plural. Juro. Que bom, respondeu Kim. Porque se virar uma dessas garotas, vou matar você. Se eu virar uma dessas garotas, eu dou a arma pra você. Kim riu de verdade disso, e ficou tudo bem entre a gente. Ela enfiou um pedaço de torta na boca. Como seus pais reagiram? Meu pai passou pelas 5 fases do luto. Negação, raiva, aceitação, sei lá. Isso tudo em um dia. Acho que na verdade ele só tá surtando porque percebeu que já tem idade para ter uma filha que namora. Fiz uma pausa, tomei um gole de café e deixei a palavra namora pairar no ar. E falou que não acredita que estou saindo com um músico. Você também é musicista, lembrou Kim. Você entendeu? Músico tipo roqueiro, punk e tal. A Shooting Star é emo, corrigiu Kim. Ao contrário de Kim, ao contrário de mim, Kim se importava com gêneros musicais. Punk, indie, alternativo, hardcore, emocore. É uma coisa mais de fachada, sabe? Essa coisa meio pai tradicional de gravata borboleta. Acho que ele gosta do Adam, na verdade. Eles se conheceram quando Adam foi me buscar no dia do concerto. Agora meu pai cismou que ele tem que ir lá pra casa jantar. Mas nós estamos namorando há uma semana, sabe? Não estou preparada para essa coisa de conhecer os pais. Acho que nunca vou estar preparada para isso. Kim estremeceu só de pensar. E sua mãe? Ela se ofereceu para ir a ginecologista comigo para pegar uma receita de pílula anticoncepcional e me falou para pedir que o Adam fizesse um check-up. E também me mandou comprar camisinhas. Até me deu $10 para começar o estoque. E vocês já... perguntou Kim, surpresa. Não, tem só uma semana. Eu e você ainda estamos no mesmo grupo nessa categoria. Por enquanto, disse Kim. Outra categoria que Kim e eu elaboramos era das pessoas que tentavam ser descoladas e das pessoas que não tentavam. Para mim, Adam, Kim e eu estávamos no mesmo grupo, porque embora Adam fosse descolado, não se esforçava para ser. Era algo natural. Eu estava louca para que nós três nos tornássemos melhores amigos, e que ele amasse todo mundo que eu amava também. E com minha família, isso de fato aconteceu. Ele praticamente se tornou o terceiro filho dos meus pais. Mas com Kim, a amizade não vingou. Adam a tratava como eu sempre imaginei que trataria uma garota como eu. Era legal, educado, simpático, mas distante. Não tentava entrar no mundo dela nem conquistar sua confiança. Passei a desconfiar de que ele não a achava descolado bastante. E isso me irritou. Depois de uns 3 meses juntos, tivemos uma briga enorme por causa disso. Não estou namorando a Kim, estou namorando você, disse ele depois que eu acusei de não ser legal com ela. E daí? Você tem um monte de amigas. Por que ela não pode entrar para o grupo? Adam deu de ombros. Não sei, só não rola. Você é tão metido, exclamei, suspirando furiosa. Adam me encarou com as sobrancelhas franzidas, como se eu fosse uma equação matemática que ele estava tentando resolver. Metido? Eu? Não dá pra forçar a amizade.
Não temos muita coisa em comum, só isso. E é por isso que você é metido, porque só gosta de gente como você, gritei. Saí andando furiosa, esperando que ele fosse atrás de mim, implorando perdão. Como ele não fez isso, minha fúria dobrou de tamanho. Fui de bicicleta até a casa de Kim para desabafar. Ela ouviu meu monólogo com uma expressão propositalmente prazer. É ridículo esse papo de ele só gostar de gente como ele. Menosprezou ela quando terminei de falar. Ele gosta de você e você não é como ele. Esse é o problema, resmunguei. Bom, então aguenta. Não me arrasta para o seu drama. Além do mais, também não vou com a cara dele. Não? Não, Mia. Nem todo mundo baba pelo Adam. Eu não quis dizer isso. É só que eu queria que vocês fossem amigos. Ah, bom. E eu queria morar em Nova York e ter pais normais. Mas como disseram por aí, you can't always get what you want. Nem sempre dá para ter tudo, Mia. Mas vocês são duas pessoas mais importantes na minha vida. Diante do meu rosto vermelho e choroso, a expressão dela se suavizou. A gente sabe disso, Mia, afirmou Kim com um sorriso amoroso. Mas somos de partes diferentes da sua vida. Assim como a música e eu somos partes diferentes da sua vida. Tudo bem, você não precisa escolher um ou outro. Ao menos no que me diz respeito. Quero que as partes da minha vida se unam. Kim balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Olhe, eu aceito Adam porque você o ama. E suponho que ele me aceite porque você me ama. Se faz você se sentir melhor, seu amor nos une. Isso basta. Ele e eu não temos que nos amar. Eu queria tanto chorar ninguém. Mia, interrompeu Kim, uma rispidez surgindo na voz, o que indicava impaciência. Você está começando a agir como uma daquelas garotas. Vou precisar pegar uma arma. Mais tarde, passei na casa de Adam para me pedir desculpas. Intrigado, ele aceitou e me deu um beijinho no nariz. E nada mudou. Ele e Kim continuaram se tratando com cordialidade, mas ainda sem intimidade, por mais que eu tentasse aproximá-los. O curioso é que nunca acreditei quando Kim disse que eles eram duas pessoas unidas por mim. Até agora. Ao vê-la carregando meu namorado pelo corredor do hospital. 20h12. Vejo Kim e Adam se afastando aos poucos. Quero ir atrás, mas estou plantado no chão, sem conseguir mover minhas pernas de fantasma. Só depois que eles viram em um corredor e somem de vista, é que faço meu corpo despertar e tento alcançá-los, mas já entraram no elevador. A essa altura, já entendi que não tenho nenhuma habilidade sobrenatural. Não sou capaz de atravessar paredes nem de mergulhar em escadarias. Consigo apenas fazer as coisas que faria na vida real, embora, aparentemente, ninguém consiga notar. Não reparam quando abro portas ou aperto o botão do elevador. Consigo tocar em coisas e até manipular maçanetas e similares. Mas não consigo sentir nada nem ninguém. Parece que estou vendo tudo de dentro de um aquário. Não faz muito sentido, mas para ser sincera, nada do que aconteceu hoje faz muito sentido. Suponho que Kim e Adam estejam indo para a sala de espera, para se juntarem à vigília. Mas, ao chegar lá, não encontro minha família. Há uma pilha de casacos e suéteres nas cadeiras e reconheço a jaqueta laranja da minha prima Heather. Ela mora no interior e gosta de caminhar pela floresta, e diz que usar cores neon é necessário para caçadores bêbados não a confundirem com um urso. Olho para o relógio na parede. Talvez seja a hora do jantar. Vou até o refeitório, que tem o mesmo odor de fritura e legumes cozidos dos outros refeitórios. Apesar do cheiro nada apetitoso, o lugar está lotado. As mesas estão repletas de médicos, enfermeiras e estudantes de medicina com semblantes nervosos, jalecos brancos e estetoscópios tão reluzentes que parecem brinquedos. Estão comendo pizza dura e purê de batata congelado. Demora um tempo para localizar minha família, reunida em torno de uma mesa. Vovó conversa com Heather. Vovô está prestando muita atenção no sanduíche de peru. Tia Kate e tia Diane estão no canto, sussurrando alguma coisa. Alguns cortes e hematomas. Ele já foi liberado do hospital, diz tia Kate. E por um segundo acho que está falando de Ted. Fico tão animada que me dá vontade de chorar. Então ela comenta alguma coisa sobre não haver álcool no organismo, que nosso carro derrapou e invadiu a outra pista e que um tal de Sr. Dunlap alegou que não teve tempo de frear. É quando percebo que não é do Ted que elas estão falando. É do motorista do outro carro. A polícia disse que provavelmente foi a neve ou um cervo que os fez desviar, continua ela. E que esse desfecho desproporcional costuma ser bem comum. Um lado fica bem, o outro sofre danos catastróficos. Ela para de falar. Não sei se eu diria que o Sr. Dunlap está bem, por mais superficiais que sejam os ferimentos dele. Penso em como deve ser para alguém acordar numa terça-feira qualquer
Entrar na picape, ir para o trabalho ou talvez passar na loja de ração, ou quem sabe ir ao Loretta's Dinner, comer ovos com gema mole. O Sr. Dunlap, que talvez fosse muito feliz ou muito infeliz, solteiro ou casado e com filhos. Quem quer que fosse naquela manhã, ele não é mais essa pessoa. Sua vida mudou drasticamente. Se o que a minha tia diz é verdade e a batida não foi culpa dele, esse homem foi o que Kim chamaria de pobre coitado, no lugar errado e na hora errada. E por causa do azar dele e porque ele estava na picape dirigindo na pista contrária na rodovia 27 naquela manhã, duas crianças estão órfãs, pelo menos uma em estado grave. Como se vive com esse tipo de coisa? Por um segundo me vejo melhorando, saindo daqui e indo até a casa do Sr. Dunlap, para tirar esse peso dos ombros dele, para garantir que não foi culpa dele. Talvez até ficássemos amigos. Claro que provavelmente não funcionaria dessa forma. Seria apenas constrangedor e triste. Além do mais, ainda não tenho a mínima ideia do que vou fazer, de como decidiria ficar ou não. Até descobrir isso, tenho que deixar as coisas nas mãos do destino. Ou dos médicos, ou de quem decide essas questões quando a pessoa que deveria decidir está tão confusa que não consegue escolher entre o elevador e a escada. Eu preciso do Adam. Dou uma última olhada em busca dele e de Kim, mas não estão aqui. Então desço a escada até a UTI. Eu os encontro escondidos no centro de trauma do hospital. Há vários corredores da UTI. Estão tentando parecer casuais, enquanto testam as portas de vários almoxarifados. Quando encontram um destrancado, entram na mesma hora, procurando no escuro pelo interruptor. Odeio ser portadora de más notícias, mas ele fica do lado de fora da sala. Não sei se isso funciona na vida real, diz Kim enquanto tateia a parede. Todos os filmes se baseiam em fatos, retruca ele. Você não tem cara de médico, comenta ela. Pensei em me passar por um funcionário qualquer, ou por um zelador. Por que um zelador entraria na UTI? Pergunta Kim. Ela é muito apegada a esse tipo de detalhe. Para trocar uma lâmpada quebrada, sei lá, o segredo é incorporar o personagem. Só não consigo entender por que você não fala logo com a família dela e pronto. Aponta Kim, sempre pragmática. Com certeza os avós dela iam explicar a situação aos médicos e liberar sua entrada. Adam balança a cabeça. Sei lá, quando a enfermeira ameaçou chamar a segurança, a primeira coisa que pensei foi: vou falar com os pais de Mia e eles vão resolver isso. Adam para e respira fundo algumas vezes. Então eu lembro, e parece que levei um soco na cara. A lembrança fica voltando toda hora, e toda hora parece que é a primeira vez, explica ele, com sua voz rouca. Eu sei, sussurra Kim. Enfim, diz Adam, voltando a procurar o interruptor. Não posso falar com os avós dela. Eles já estão sofrendo demais para ainda terem que se preocupar comigo. Tenho que resolver isso sozinho. Sei que meus avós ficariam felizes em ajudá-lo. Eles encontraram Adam algumas vezes e o adoram. No Natal, vovó sempre faz o doce preferido dele, que leva xarope de bordo. Também sei que às vezes Adam precisa dar um toque dramático às coisas. Ele é fã de grandes gestos, como economizar 2 semanas de gorjetas para me levar ao Yuyomá, em vez de só me convidar para ir a um lugar qualquer. Ou decorar o parapeito da minha janela com flores todos os dias por uma semana, quando eu fiquei de cama com catapora. Vejo que Adam está bastante concentrado em seu plano. Sei bem o que tem em mente. Mas independente do que seja, fico grata ao ver que isso pelo menos o fez sair do estado de choque de momentos antes, em frente ao UTI. Eu já ouvi assim outras vezes. Ao compor uma música nova ou tentar me convencer a fazer algo que não quero. Tipo acampar e nada, nenhum meteoro caindo na Terra, nem uma namorada na UTI é capaz de tirar o foco dele. Além do mais, é por causa da namorada na UTI que ele está bolando esse esquema todo. Pelo que percebi, ele vai aplicar o golpe de hospital mais batido que existe, inspirado no filme O Fugitivo, que minha mãe e eu vimos recentemente na TV. Tenho minhas dúvidas se vai dar certo. Kim também. Não acha que aquela enfermeira talvez o reconheça? Perguntou Kim. Você gritou com ela. Ela não vai me reconhecer se não me vir. Agora entendo quando falam que você e Mia são muito parecidas. Vocês sempre acham que tudo vai dar errado. Adam não conhece a Sra. Shane e não entende que sugerir que Kim se preocupa demais é um insulto. Kim faz uma cara feia, mas vejo que ela cede. Talvez esse plano idiota funcionasse melhor se conseguíssemos ver o que estamos fazendo. Ela mexeu na bolsa e tira o celular que a mãe a obriga a carregar desde os 10 anos. Rastreador infantil era como Kim o chamava. Acende a tela e o quadro de luz diminui um pouco a escuridão. Isso sim parece coisa da amiga brilhante da qual a Mia vive se gabando, diz Ada. Ele liga o celular dele também, e agora o lugar está iluminado por um brilho fraco. Felizmente, ele só encontra vassouras, um balde e 2 esfregões, e nenhum dos disfarces que Adam queria.
Se pudesse, eu informaria que o hospital tem vestiários, e que lá é que os médicos e enfermeiras deixam suas roupas e vestem uniformes ou jalecos. O único traje genérico de hospital que eles podem encontrar com facilidade são as camisolas constrangedoras que os pacientes usam. Adam até poderia colocar uma e andar pelos corredores em uma cadeira de rodas sem ninguém perceber, mas isso não ajudaria a entrar na UTI. Merda, reclama ele. A gente pode continuar tentando, diz Kim, incorporando de repente a líder de torcida. Tem uns 10 andares aqui. Com certeza vamos encontrar outros armários destrancados. Adam se agacha. Não, você tem razão. Foi idiotice minha. A gente tem que pensar num plano melhor. Você pode fingir uma overdose ou algo do tipo e ser encaminhado para a UTI. Uma overdose, em Portland. Você vai ter sorte se conseguir ser atendido na emergência, respondeu Adam. Não, eu estava pensando em criar uma distração, sabe? Tipo, disparar o alarme de incêndio e fazer todo mundo sair correndo. Acha mesmo que água jorrando do teto e enfermeiras em pânico vão fazer bem a Mia? Perguntou Kim. Bom, não muito. Mas pelo menos ia desviar a atenção por um segundo. E aí eu conseguiria entrar escondido na UTI. Você vai ser descoberto no piscar de olhos, vão expulsá-lo do hospital. Não me importo, comenta Adam. Só preciso de um segundo. Por quê? O que vai fazer em um segundo? Adam faz uma pausa. Seus olhos, que costumam ser uma mistura de cinza, castanho e verde, estão escuros. Vou mostrar a ela que estou aqui, que alguém ainda está aqui. Kim não questiona mais depois disso. Eles ficam em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Isso me lembra que Adam e eu conseguimos ficar juntos, e em silêncio, ou cada um no seu canto. E percebo que Adam e Kim agora são amigos, amigos de verdade. Aconteça o que acontecer, pelo menos essa vitória eu conquistei. Uns 5 minutos depois, Adam bate na testa. Claro! Exclama ele. O que foi? Hora de ativar o Bat-Sinal. Hã? Vem, vou mostrar. Quando comecei a tocar violoncelo, meu pai ainda era baterista na banda. Embora isso só fosse durar mais uns 2 anos, por causa do nascimento do Ted. Desde o começo, eu vi que havia algo de diferente em tocar meu tipo de música. Algo além da confusão óbvia dos meus pais com meu gosto por música clássica. Minha música era solitária. Meu pai podia batucar na bateria por algumas horas sozinho ou compor canções na mesa da cozinha, dedilhando notas no violão surrado. Mas ele sempre dizia que as músicas eram compostas conforme você as tocava. Era isso que tornava tudo tão interessante. Quando eu tocava, estava quase sempre sozinha, no meu quarto. Mesmo a praticar com os universitários ou durante as aulas, eu costumava tocar sozinha. Até quando participava de um concerto ou recital, eu ficava sozinha no palco com meu violoncelo, eu e a plateia. Ao contrário dos shows do meu pai, em que os fãs entusiasmados pulavam no palco e depois mergulhavam de volta na pista. Sempre havia uma parede entre mim e o público. Depois de um tempo, tocar assim ficou solitário e também meio monótono. Por isso, no 8º ano, decidi parar de tocar. Planejei ir diminuindo aos poucos, cortando meus ensaios obsessivos, parar de dar recitais. Achei que se eu fosse parando aos poucos, quando eu entrasse no ensino médio, poderia começar de novo e não ser mais conhecida como a violoncelista. Talvez eu escolhesse um novo instrumento, como uma guitarra ou baixo, talvez até bateria. Além do mais, com a mãe ocupada demais com o TED para reparar na duração dos meus ensaios de violoncelo e papai às voltas com seus planos de aula e correção de provas e trabalhos escolares em seu novo emprego como professor, achei que ninguém perceberia que eu tinha desistido de tocar, até já ter largado completamente a música. Pelo menos foi o que eu falei para mim mesma. A verdade era que, se eu parasse de tocar violoncelo por um dia, eu deixaria de respirar. Talvez tivesse parado mesmo, se não fosse por Kim. Uma tarde eu a convidei para ir ao centro comigo depois da aula. No meio da semana, você não tem que ensaiar? Perguntou ela, enquanto acertava a combinação no cadeado do armário. Acho que vou matar hoje, comentei, fingindo procurar meu livro de ciências. Algum alienígena abduziu minha amiga? Primeiro nada de recitais. Agora você quer faltar aos ensaios? O que está acontecendo? Não sei, respondi tamborilando no armário. Estou pensando em tentar um instrumento novo, tipo bateria. A do meu pai está no porão pegando poeira. Ah, tá, você tocando bateria. Até parece, disse Kim com uma risadinha. Estou falando sério. Kim olhou para mim boquiaberta, como se tivesse dito que comeria lesmas no almoço. Você não pode parar de tocar violoncelo? Reclamou ela depois de um momento de silêncio perplexo. Por que não? Ela pareceu ter dificuldades para explicar. Não sei, mas parece que o violoncelo é parte de quem você é. Não consigo imaginar você sem aquela coisa entre as pernas. É ridículo. Não posso nem tocar na banda marcial da escola. Quem toca violoncelo? Sério, só gente velha. É um instrumento idiota, todo desajeitado. E quero ter mais tempo livre, fazer coisas divertidas. Que tipo de coisas divertidas? Questionou Kim. Ah, você sabe.
Fazer compras, ficar com você, nem vem, argumentou Kim. Você odeia fazer compras e passa bastante tempo comigo. Tudo bem, não ensaie hoje. Quero mostrar uma coisa. Ela me levou até sua casa, pegou o CD Nirvana MTV Unplugged e colocou Something in the Way para tocar. Escute isso, mandou ela. 2 guitarristas, um baterista e uma violoncelista. O nome dela é Lottie Goldstone, e tenho certeza de que quando era mais nova, ela ensaiava 2 horas por dia, como uma garota aí que eu conheço. Porque se você quiser tocar com a Filarmônica ou com o Nirvana, é isso que você tem que fazer. E acho que ninguém a chamaria de idiota. Levei o CD para casa e ouvi várias vezes durante a semana seguinte, ponderando sobre o que Kim dissera. Peguei o violoncelo algumas vezes e toquei junto. Era uma música diferente das que eu estava acostumada, desafiadora, estranhamente revigorante. Eu planejei tocar Something in the Way para Kim na semana seguinte, quando ela fosse jantar lá em casa. Mas antes que eu tivesse a oportunidade, Kim me comunicou casualmente aos meus pais que ela achava que eu deveria participar do acampamento de verão. Por acaso você está tentando me converter para eu ir ao seu acampamento de Torá? Perguntei. Não, estou falando do acampamento de música. Ela pegou um livreto grosso do Conservatório de Franklin Valley, um programa de verão em British Columbia. É para músicos sérios. Para entrar, você tem que enviar uma gravação sua tocando. Eu liguei. As inscrições vão até o 1º de maio. Ainda tem tempo. Ela se virou para me encarar, como se me desafiasse a ficar com raiva dela por interferir. Eu não tinha ficado com raiva. Meu coração estava disparado, como se Kim tivesse anunciado que minha família ganhara na loteria e que ela revelaria o valor do prêmio. Eu me virei para ela, os olhos denunciando o nervosismo que o sorrisinho travesso de vai encarar tentava disfarçar. E me senti muito grata por ter uma amiga que tantas vezes parecia me entender melhor do que eu mesma. Meu pai me perguntou se eu queria mesmo ir. E quando aleguei que não teríamos dinheiro para bancar, ele falou para eu não me importar com isso. Eu queria ir? Claro que queria, mais do que tudo. 3 meses depois, quando ele me deixou num ponto solitário de Vancouver Island, eu já não tinha tanta certeza. O lugar parecia um acampamento de verão, como outro qualquer, com chalés de madeira na floresta e caiaques espalhados pela praia. Havia uns 50 adolescentes que, a julgar pela forma como se abraçavam e gritavam, já se conheciam havia anos. Já eu, pelo contrário, não conhecia ninguém. Nas primeiras 6 horas, ninguém trocou uma palavra comigo, só o diretor assistente do acampamento, que me acompanhou até um chalé. Mostrou o beliche em que eu ia dormir e indicou o caminho do refeitório, onde naquela noite me deram um prato de algo que parecia ser bolo de carne. Encarei com desgosto o prato e a noite cinzenta e triste. Já estava com saudade dos meus pais, de Kim, especialmente de Ted. Ele estava naquela fase engraçada de querer experimentar comidas novas, perguntar o tempo todo: o que é isso? E soltar cada pérola mais hilária do que a outra. No dia anterior à minha viagem, ele me informou que estava 9 décimos com sede, e eu quase fiz xixi nas calças de tanto rir. Cabisbaixa e com saudade de casa, suspirei e fiquei cutucando a gororoba de carne no meu prato. Não se preocupe, não chove todos os dias. É mais dia sim, dia não. Ergui o olhar e me deparei com um garoto que não devia ter mais de 10 anos. Ele tinha cabelo loiro bem batidinho e uma constelação de sardas descendo pelo nariz. Eu sei, falei. Não moro muito longe daqui. Se bem que estava sol lá esta manhã. É com o bolo de carne que estou preocupada. Ele riu. E, desista, isso aí nunca vai melhorar. Mas o sanduíche de manteiga de amendoim com geleia é sempre uma delícia, disse ele, indicando uma mesa onde umas 6 pessoas estavam preparando sanduíches. Peter, trombone, Ontário, apresentou-se ele. Eu aprenderia que esse era o cumprimento padrão do acampamento. Ah, oi, Mia, violoncelo, Oregon, acho. Peter me contou que tinha 13 anos e que aquele era o seu segundo verão lá. Quase todo mundo começava aos 12, e era por isso que a maioria das pessoas se conhecia. 50 adolescentes, metade fazia jazz e outra metade fazia clássico. Por isso os grupos eram bem pequenos. Só havia outros 2 violoncelistas. Um deles era um cara ruivo, alto e magro chamado Simon, que Peter chamou até nossa mesa. Assim que Peter me apresentou a ele, Mia, violoncelo, Oregon, o garoto perguntou: Você vai tentar participar da competição do concerto? Simon era Simon, violoncelo, Leicester, uma cidade na Inglaterra. O grupo era bem globalizado. Acho que não. Nem sei o que é isso, respondi. Bom, você sabe que todos nós apresentamos em uma orquestra no concerto final, não sabe? Indagou Peter. Fiz que sim, apesar de só ter uma vaga ideia do que era aquilo. Meu pai havia passado a primavera lendo os livretos do acampamento em voz alta. Mas a única coisa que tinha importância para mim era saber que eu iria para um acampamento com outros músicos clássicos.
Não prestei muita atenção nos outros detalhes. É o concerto de fim de verão. Vem gente de todo canto para assistir. É um acontecimento e tanto. Nós, os músicos mais novos, fazemos uma espécie de showzinho fofo à parte, explicou Simon. Só que um dos alunos do acampamento é escolhido para tocar com a orquestra profissional e fazer um movimento solo. Cheguei perto ano passado, mas acabaram escolhendo uma flautista. Essa é a minha penúltima chance antes de me formar. Não seleciono alguém de um instrumento de cordas há um tempo. E Tracy, a terceira do nosso pequeno trio, não vai tentar. Ela toca mais por hobby. É boa, mas não leva muito a sério. Ouvi falar que você leva. Eu levava a sério? Talvez não tanto, já que estive a ponto de abandonar tudo. Onde você ouviu isso? Perguntei. Os professores escutam todas as gravações dos candidatos, e as notícias se espalham rápido. Dizem que a sua foi muito boa. Não é muito comum aceitar alguém no segundo ano. Por isso estou esperando por uma competição de peso. Alguém à minha altura e que me ajude a melhorar meu desempenho, na verdade. Caramba, deixa a garota respirar um pouco, reclamou Peter. Ela acabou de experimentar o bolo de carne. Simon fez uma careta. Peço perdão. Se quiser se sentar para avaliar opções de peças para a audição, fale comigo, disse ele, e desapareceu em direção ao buffet de sorvetes. Não ligue para o Simon. Não temos violoncelista de qualidade no acampamento há uns anos, então ele está animado com sangue novo, de um jeito estritamente estético. Ele é gay, mas talvez seja difícil perceber porque é inglês. Ah, tudo bem, mas eu entendi direito o que ele disse. Parece que ele me quer competindo com ele. Claro que ele quer. Essa é a graça da coisa toda. É por isso que estamos em um acampamento no meio de uma floresta, explicou ele, indicando os arredores. Por isso e pela comida incrível. Peter me encarou. Não é por isso que você está aqui? Eu dei de ombros. Não sei, nunca toquei com tanta gente, pelo menos não com tanta gente que leva música clássica a sério. Ele coçou a cabeça, intrigado. É mesmo? Você é do Oregon, não é? Já fez alguma coisa com o projeto de violoncelos do Oregon? Um coletivo avant-garde de violoncelos. Um trabalho muito interessante. Eu não moro numa cidade grande, resmunguei, constrangida por nunca ter ouvido falar daquele projeto. Então, com quem você toca? Com outras pessoas, geralmente com universitários. Nenhuma orquestra? Nenhum grupo de música de câmara? Nenhum quarteto de cordas? Balancei a cabeça, lembrando uma época em que um dos meus professores, barra alunos universitários, me convidou para tocar em um quarteto. Recusei o convite, porque tocar com uma pessoa era uma coisa, tocar com estranhos era outra. Sempre acreditei que o violoncelo era um instrumento solitário, mas agora estava começando a questionar se a solitária não era eu. E como você é boa? Perguntou Peter, sem querer parecer babaca. Mas não é assim que se fica bom? É tipo tênis. Se você joga com alguém ruim, você acaba batendo tudo errado. Mas se joga com uma ótima tenista, de repente você está mais ágil do que nunca, devolvendo as bolas super bem. Não sei mesmo, respondi, me sentindo a pessoa mais chata e alienada do mundo. Eu também não jogo tênis. Os dias seguintes passaram num piscar de olhos. Eu não entendia por que colocaram os caiaques lá fora. Não havia tempo para diversão. Não daquele tipo, pelo menos. Os dias eram exaustivos. Acordávamos às 6:30 da manhã. Tomávamos café às 7. Estudávamos sozinhos 3 horas pela manhã e pela tarde e ensaiávamos para o concerto final, antes do jantar. Eu estava acostumada a tocar com grupos bem menores que aquele, então os primeiros dias na orquestra foram caóticos. O diretor musical do acampamento, que também era o maestro, teve que desdobrar para organizar todos os alunos e também dar o máximo de si para que tocássemos os movimentos mais básicos em algo minimamente sincronizado. No terceiro dia, ele escolheu Cantigas de Ninar de Brahms. Na primeira vez em que tocamos, foi sofrível. Os instrumentos não se mesclavam, colidiam como pedras presas em um cortador de grama. Terrível! Gritou ele. Como vocês querem tocar em uma orquestra profissional se não conseguem nem acompanhar uma cantiga de ninar? Vamos lá, de novo. Após uma semana, começou a dar certo, e vi pela primeira vez como era ser uma peça na engrenagem. Passei a ouvir o violoncelo de um jeito novo. A forma como os tons graves trabalhavam junto com as notas mais agudas da viola, ou como ele fornecia uma base para os instrumentos de sopro de madeira do outro lado do fosso da orquestra. E embora isso dê a impressão de que fazer parte de um grupo permite ao músico relaxar um pouco, já que seus erros podem passar despercebidos em meio ao som dos outros, na verdade o que acontecia era exatamente o contrário. Eu me sentava atrás de uma violista de 17 anos chamada Elizabeth, uma das musicistas mais bem-sucedidas do acampamento, que tinha sido aceita no Royal Conservatory of Music de Toronto. Como se não fosse o bastante, ela era linda, alta, majestosa, com pele negra e maçãs do rosto tão salientes que seriam capazes de cortar gelo. Eu ficaria tentada a odiá-la se não fosse seu talento na música.
Quando não se toma cuidado, a viola pode fazer um guicho horrível, mesmo nas mãos de músicos experientes. Com Elizabeth, o som saía limpo, puro e leve. Ao ouvi-la tocar, ao ver como ela se perdia profundamente na música, eu tinha vontade de ser páreo para ela. Melhor até, mas não queria apenas ser melhor que ela. Eu sentia que devia isso a Elizabeth, ao grupo, a mim mesma. O som está lindo, disse Simon perto do fim do acampamento, ao me ouvir ensaiar um movimento do Concerto para Violoncelo número 2 de Haydn, uma peça que me fazia arrancar os cabelos quando eu tentei tocar pela primeira vez na primavera. Você vai usar na competição para o concerto? Eu assenti. E não consegui me controlar. Sorri. Todas as noites, depois do jantar e antes do apagar das luzes, Simon e eu levávamos nossos violoncelos para fora e fazíamos concertos improvisados ao crepúsculo. Nós nos revezávamos desafiando um ao outro em duetos de violoncelo, cada um tentando tocar de forma mais maluca do que o outro. Estávamos sempre competindo, sempre tentando ver quem poderia tocar algo melhor, mais rápido, de memória. Era muito divertido e provavelmente o motivo de eu estar me sentindo tão confiante com a peça de Haydn. Tem alguém se achando aqui? Acha que pode me vencer, é? Perguntou Simon. Com certeza, no futebol pelo menos. Brinquei. Simon sempre dizia que era a maçã podre da família. Não por ser gay ou músico, mas porque era um jogador de futebol de merda. Ele fingiu que tinha levado um tiro no coração e riu. Coisas incríveis acontecem quando você para de se esconder atrás desse monstro enorme, comentou ele, indicando seu violino. Eu assenti. Simon sorriu para mim. Enfim, deixa de ser convencida. Você tem que ouvir o meu Mozart ainda. É como anjos cantando. Nenhum de nós dois ganhou o solo naquele ano. Foi Elizabeth. Embora tenha levado mais 4 anos, eu acabaria conseguindo. 21:06. Tenho exatamente 20 minutos antes que nosso agente dê um chilique. A voz rouca de Brooke Vega explode no saguão agora vazio do hospital. A ideia de Adam é o seguinte. Brooke Vega, deusa da música indie e vocalista da banda Bikini, com um traje punk glamouroso que é sua marca registrada. Essa noite, uma saia curta balonê, meia arrastão, botas de cano alto pretas e de couro, uma camiseta da Shooting Stars cuidadosamente rasgada, um colete de pele vintage e óculos escuros estilo Jake Onassis. Ela se destaca no ambiente como um avestruz e um galinheiro. Está cercada de gente, Liz e Sarah, Mike e Fitzy, respectivamente o guitarrista e baixista da Shooting Stars, além de um grupo hipster de Portland que reconheço vagamente. Com seu cabelo magenta, ela parece o Sol, ao redor do qual os planetas de admiradores orbitam. Adam parece a Lua, meio de lado, coçando o queixo. Kim, por sua vez, parece chocada, como se alienígenas tivessem invadido o prédio. Ou talvez minha amiga esteja perplexa dessa forma, porque idolatra Brooke Vega. Na verdade, Adam também. Além de mim, essa era uma das poucas coisas que eles tinham em comum. Tiro você daqui em 15 minutos, promete Adam, entrando na galáxia dela. Ela se vira para ele. Adam, meu bem, diz ela. Como você está? Brooke o envolve em um abraço como se eles fossem velhos amigos. Mas eu sei que eles só se conheceram hoje. Ontem mesmo, Adam comentou comigo que estava super nervoso por causa do encontro. Mas agora ela age como se fosse íntima dele. Esse é o poder da fama, acho. Quando ela abraça Adam, vejo todos os caras e garotas do saguão assistirem a cena com um olhar sonhador, desejando com todas as forças, suponho, que sua cara metade estivesse internada em estado grave em algum lugar do hospital, para que também fosse consoladas por Brooke. Então uma pergunta me vem à cabeça. É inevitável. Se eu estivesse aqui presenciando esse momento, se eu fosse a Mia de sempre, será que sentiria ciúmes? Por outro lado, se eu fosse a Mia de sempre, Brooke Vega não estaria no hospital para participar de um esquema bolado por Adam para conseguir me ver, certo? Tudo bem, pessoal? Hora de arrasar. Adam, qual é o plano? Pergunta Brooke. Você é o plano. Eu não pensei em nada além de você ir até a UTI e fazer um furdunço. Brooke lambe os lábios carnudos. O que você acha que devemos fazer? Soltar um grito primitivo, tirar a roupa, quebrar uma guitarra? Espere. Eu não trouxe uma guitarra. Droga. E se você cantar? Sugere alguém. Que tal aquela música dos Smiths? Girlfriend in a Coma? Grita alguém. Adam fica pálido ao receber esse choque de realidade repentino e Brooke arqueia as sobrancelhas em uma reprimida severa. Todo mundo fica sério. Kim pigarreia. Não vai ajudar em nada se a Brooke for uma distração aqui no saguão. A gente pode subir até a UTI e aí alguém grita que Brooke Vegas está aqui. Talvez funcione. Se não funcionar, você canta. O importante é tirar as enfermeiras curiosas e a enfermeira chata do nosso caminho. Quando ela sair da UTI e vir o que está acontecendo no corredor,
vai ficar ocupada demais tentando enxotar a gente dali para notar que Adam entrou. Brooke olha para Kim. Kim, a garota com a calça preta amassada e o suéter feio. A roqueira abre um sorriso e entrelaça o braço da minha melhor amiga. Achei esse plano ótimo. Vamos nessa, garota. Fico para trás, observando a procissão de hipsters avançando pelo saguão. O burburinho causado por eles, com suas botas pesadas e vozes estridentes, ampliado pelo frenesi do momento, ricocheteia nas paredes e penetra no silêncio do hospital, dando um pouco de vida ao local. Uma vez vi um programa na televisão sobre casas de repouso que levaram gatos e cachorros para alegrar os pacientes idosos e moribundos. Talvez todos os hospitais devessem convidar punks barulhentos para botar os corações debilitados dos pacientes para trabalhar. Eles param na frente dos elevadores e esperam séculos por um vazio o suficiente para levar todos juntos. Decido que quero estar ao lado do meu corpo quando Adam chegar. Fico imaginando se vou conseguir sentir o toque dele. Enquanto eles esperam no saguão, subo as escadas. Estou fora da UTI faz mais de 2 horas e muita coisa mudou. Há um paciente novo e um dos leitos que antes estava vazio, um homem de meia idade cujo rosto parecia ter saído de um quadro surrealista. Metade parece normal, até bonito, e a outra metade só um horror. Repleta de sangue, gás e pontos, como se tivesse estourado. Talvez o homem tenha levado um tiro. Acontece muitos acidentes de caça aqui. Um dos outros pacientes, tão enrolado em gaze e ataduras que eu não conseguia saber se era homem ou mulher, sumiu. No lugar dele/dela, está uma mulher com um daqueles colares de espuma para imobilizar o pescoço. Quanto a mim, estou sem o respirador agora. Lembro que a assistente social disse aos meus avós e à tia Diane que esse seria um progresso importante. Pondero se me sinto diferente, mas não sinto nada. Ao menos não fisicamente. Não sinto nada desde que estava no carro de manhã, ouvindo a sonata para violoncelo número 3, de Beethoven. Agora que estou respirando sozinha, minhas máquinas apitam bem menos e recebo menos visitas das enfermeiras. A enfermeira Ramírez, a das unhas estilosas, checa meu estado de vez em quando, mas agora sua atenção está voltada para o cara com apenas metade do rosto. Caramba, aquela é a Brooke Vega? Ouço alguém perguntar isso do lado de fora da UTI, com uma voz bem falsa e dramática. Nunca vi os amigos do Adam falando sem palavrões antes. É a versão higienizada hospitalar deles para puta que pariu. Brooke Vega da Biquíni? Brooke Vega que apareceu na capa da revista Spin mês passado. Aqui, neste hospital. Dessa vez é Kim, quem puxa o couro. Parece uma garota de 6 anos, recitando as falas de uma peça escolar sobre os grupos alimentares. Então nós temos que comer 5 porções de frutas, legumes e verduras por dia? Isso mesmo, diz a voz rouca da Brooke. Vim aqui para injetar um pouco de rock na veia de vocês. Duas das enfermeiras mais jovens que devem ouvir pop ou assistir a MTV e provavelmente já ouviram falar do biquíni levantam a cabeça com a curiosidade e a empolgação estampadas no rosto. Ouço-a sussurrando algo, loucas para ver se é mesmo a Brooke no corredor ou talvez só felizes pela quebra na rotina. É, isso mesmo. Pensei em cantar um pouco para vocês. É uma das minhas músicas favoritas, chama-se Erase, avisa Brooke. Alguém quer me acompanhar? Preciso de alguma coisa para batucar, respondeu Liz. Alguém tem uma caneta ou algo assim? Os enfermeiros e funcionários da UTI estão empolvorosos. Se encaminhando até a porta, observo toda a movimentação como se estivesse assistindo a um filme. Estou ao lado da minha cama, com os olhos grudados na porta, esperando que se abra logo, tomado pelo nervosismo. Penso em Ada, em como o toque dele me acalma, em como eu quase me derreto quando ele acaricia distraidamente minha nuca ou sopra ar quente nas minhas mãos frias. O que está acontecendo? Pergunta a enfermeira mais velha. Todos os outros se viram para ela e ignoram Brooke. Ninguém vai se dar ao trabalho de lhe explicar que uma estrela do rock famosa está lá fora. O momento passou, sinto a tensão virar decepção. A porta não vai se abrir. Ouço Brooke começar a cantar a letra de Eraser. Mesmo a capela, mesmo com a porta fechada, dá para perceber como a voz dela é bonita. Chamem a segurança agora, resmunga a enfermeira. Adam, é melhor você ir de uma vez, grita Liz. É agora ou nunca. Ofensiva total. Vai logo, berra Kim, transformando-se de repente numa general do exército. A gente lhe dá com a abertura. As portas automáticas se abrem. Umas 6 pessoas do grupo entram. Adam, Liz, Fitzy, umas que não conheço e Kim. Do lado de fora, Brooke ainda está cantando, como se fosse o show que ela veio fazer em Portland. Ao passarem pela porta, Adam e Kim parecem determinados, até felizes. Fico impressionada com a resiliência deles, com a força que ambos tinham escondido dentro de si. Quero pular e torcer por eles, como fazia nos jogos de beisebol do Ted. Por incrível que pareça, ao ver Kim e Adam em ação, quase me sinto feliz também. Onde ela está? Grita Adam. Cadê a Mia? No canto, perto do armário.
grita alguém. Demora um minuto para perceber que foi a enfermeira Ramirez. Segurança, aquele ali, grita a enfermeira chata. Ela, ela viu Adam no meio dos outros invasores e ficou com o rosto vermelho de raiva. Dois seguranças do hospital e dois funcionários entram correndo. Cara, aquela era Brooke Veiga? Pergunta um enquanto segura Fitz e o arrasta em direção à saída. Acho que era, responde o outro, conduzindo Sarah até o lado de fora. Kim me viu. Adam, ela está aqui! Exclama e se vira para me olhar, o grito morrendo na garganta. Ela está aqui, repete ela, dessa vez um choramingo. Adam desvia dos enfermeiros e vai até mim. Ele chega ao pé da cama, já esticando o braço para tocar em mim. Penso no nosso primeiro beijo, depois do concerto do Yo-Yo Ma. Em como eu não sabia quanto queria sentir os lábios dele nos meus até o beijo ser inevitável. Eu não tinha percebido quanto desejava o toque dele até agora, com sua mão tão perto que quase consigo senti-la. Quase. De repente, ele está se afastando. Dois guardas o seguraram pelos ombros e os puxaram para trás. Um deles segura o cotovelo de Kim e a leva para fora também. Ela está inerte, sem oferecer resistência. Brooke ainda está cantando no corredor. Quando vê Adam, ela para. Sinto muito, meu bem, diz ela. Tenho que correr para não perder meu show e para não ser presa. Ela dispara pelo corredor, com dois funcionários atrás implorando por um autógrafo. Chame a polícia, grita a enfermeira chata. Ele tem que ser preso. Vamos levá-lo para a segurança do hospital. Esse é o protocolo, diz um guarda. Não cabe a nós prender ninguém, acrescenta o outro. Só tirem esse garoto da minha ala, resmunga ela e se vira. Senhorita Ramírez, espero que não tenha sido você ajudando esses arruaceiros. Claro que não. Eu estava no depósito pegando suprimentos, perdi toda a agitação, responde a mulher. Ela mente tão bem que o rosto está impassível. A enfermeira chata bate palmas. Pronto, o show acabou. Voltem ao trabalho. Corro atrás de Adam e Kim, que estão sendo levados para os elevadores, e entro com eles. Kim parece atordoada, como se estivesse reiniciado e ainda estivesse carregando suas configurações. Os lábios de Adam estão pressionados com força. Não sei se ele está prestes a chorar ou a dar um soco no guarda. Pelo bem dele, espero que seja a primeira opção. Pelo meu, espero que seja a segunda. No andar de baixo, os guardas os empurram em direção a um corredor cheio de salas escuras. Eles estavam quase entrando em um dos poucos com a luz acesa quando ouço alguém gritar o nome do Adam. Adam, ei, é você? Willow? Grita Adam. Willow? Sussurra Kim. Com licença. Aonde vocês os estão levando? Grita Willow para os guardas enquanto corre até o grupo. Sinto muito, mas esses dois foram pegos tentando invadir a UTI, explica o guarda. Por que não nos deixaram entrar? Retrucou Kim com voz fraca. Willow os alcança. Ainda está com o uniforme de enfermeiro, que é estranho, porque ela costuma tirar o que chama de alta costura ortopédica assim que pode. O cabelo castanho avermelhado, comprido, cacheado, parece sujo e sem vida, como se ela não lavasse por semanas. E as bochechas normalmente rosadas, como maçãs, estão bege. Com licença, sou enfermeira do Cedar Creek. Fiz meu estágio aqui, então, se vocês quiserem, podemos tratar esse assunto com Richard Corders. Quem é esse? Pergunta um guarda. Diretor de Assuntos Comunitários, respondeu o outro e se vira para Willow. Ele não está aqui. Não estamos em horário comercial. Bom, eu tenho o número da casa dele salvo aqui, diz Willow, mostrando o celular como se fosse uma arma. Acho que ele não vai gostar muito de receber uma ligação minha relatando como o hospital dele trata uma pessoa que quer visitar a namorada severamente machucada. Vocês sabem que o diretor valoriza a compaixão tanto quanto a eficiência. E isso não é forma de tratar um ente querido ou preocupado. Só estamos fazendo o nosso trabalho, senhora, seguindo ordens. Que tal eu livrar a cara de vocês e assumir a partir daqui? A família da paciente está toda reunida no andar de cima. Estão esperando que esses dois se juntem a eles. Se vocês tiverem algum problema, mandem o Sr. Carter entrar em contato comigo. Ela enfia a mão na bolsa, pega um cartão e entrega a eles. Um dos guardas dá uma olhada, então entrega ao colega, que também enxerga o cartão e dá de ombros. Tudo bem, a gente nem vai precisar preencher a papelada, diz ele e salta Adam, cujo corpo pende como o de um espantalho retirado do poste. Sinto muito, garoto, diz ajeitando a blusa dele. Espero que sua namorada esteja bem, murmura o outro. Os dois vão embora, seguindo em direção à luz de algumas máquinas de bebidas e lanches mais à frente. Kim, que só viu Willow 2 vezes, se joga nos braços dela. Obrigada, murmura ela. Willow a abraça e dá tapinhas solitários nas costas de Kim antes de soltá-la. Ela esfrega os olhos e solta uma gargalhada áspera. O que vocês tinham na cabeça? Pergunta ela. Eu quero ver a Mia, diz Adam. Willow se vira para Adam e parece que alguém abriu uma válvula e deixou todo o ar dela escapar. Ela murcha na mesma hora, tocando com delicadeza na bochecha dele. Claro que quer. Ela seca os olhos. Você está bem? Indaga Kim.
Willow ignora a pergunta. Vamos levar você até Mia. Adam se anima ao ouvir isso. Você acha que consegue? Aquela enfermeira velha está de olho em mim. Se a enfermeira velha for quem eu acho que é, não importa se está de olho em você ou não. Não depende dela. Vamos falar com os avós da Mia, então vou descobrir quem está encarregado de quebrar as regras aqui e fazer com que você veja sua namorada. Ela precisa de você agora, mais do que nunca. Adam abraça Willow com tanta força que chega a tirar os pés dela do chão. Essa é a Willow, sempre salvando todo mundo. Foi assim com Harry, melhor amigo e colega de banda do meu pai, que no passado só queria saber de farrear e encher a cara. Ele e Willow estavam namorando havia algumas semanas e ela não perdeu tempo. Ou ele tomava jeito ou ia embora. Meu pai contou que muitas garotas tinham dado ultimatos a Henry tentando obrigá-lo a sossegar. E muitas caíram no choro, decepcionadas. Quando Willow ameaçou abandoná-lo e mandou Harry crescer, foi ele quem caiu em prantos. Mas então secou as lágrimas, cresceu, ficou sóbrio e monogâmico. 8 anos depois, aqui estão eles, e com um bebê. Willow é incrível mesmo. Deve ter sido por isso que depois que ela e Harry começaram a namorar, Willow acabou se tornando melhor amiga da minha mãe. Ela também era uma feminista durona e sensível. E deve ser por isso que se tornou uma das pessoas favoritas do meu pai. Apesar de ela odiar Ramones e achar beisebol chato. Enquanto meu pai tinha verdadeira paixão pelos Ramones e achava o beisebol uma instituição religiosa. Agora Willow está aqui. Willow, a enfermeira. Willow, que não aceita não como resposta. Ela vai trazer Adam para me ver. Vai cuidar de tudo. Viva! Tenho vontade de gritar. Willow está aqui. Estou tão envolvida comemorando a chegada de Willow que demora alguns segundos para me dar conta do que isso significa. Quando enfim compreendo, parece que fui atingido por um raio. Willow está aqui. E se ela está aqui, se ela está no meu hospital, significa que não há mais motivos para estar no hospital dela. Eu a conheci bem o suficiente para saber que nunca o teria deixado lá. Mesmo comigo aqui, ela teria ficado com ele. Ele estava quebrado e foi levado até ela para ser consertado. Ele era paciente dela, prioridade dela. Penso nos meus avós aqui comigo, e em todas as pessoas na sala de espera que estão concentradas em mim e evitando mencionar meu pai, minha mãe e meu irmão. Penso no rosto de Willow, do qual toda alegria parece ter sido arrancada. E penso no que ela disse para Adam, que preciso dele agora, mais do que nunca. E é assim que eu sei. Ted, ele também morreu. Minha mãe entrou em trabalho de parto 3 dias antes do Natal, mas cismou que deveríamos sair juntas para fazer compras. Não é melhor você se deitar ou ir para a casa de parto? Perguntei. Ela fez uma careta durante uma contração. Não, as contrações não estão tão fortes, e ainda com intervalos de 20 minutos. Eu limpei a casa inteira de cima a baixo quando estava no seu trabalho de parto. Trabalhando durante o trabalho, né? Brinquei. Você é muito espertinha, sabia? Disse minha mãe. Ela respirou fundo algumas vezes. Ainda falta. Agora vamos. Vamos pegar um ônibus até o shopping. Não estou a fim de dirigir. Quer que eu ligue para o papai? Perguntei. Minha mãe riu. Por favor. Já basta ter que parir este bebê. Não preciso ter que lidar com ele também. A gente liga quando o bebê estiver pronto para chegar. Prefiro ficar com você. Então vamos para o shopping. Ficamos passeando, parando em intervalos a cada poucos minutos, para que ela pudesse se sentar e respirar fundo, apertando meu pulso com tanta força que chegou a marcar. Ainda assim, foi uma manhã estranhamente divertida e produtiva. Compramos presentes para a vovó e para o vovô. Um suéter com um anjo e um livro novo sobre Abraham Lincoln. Brinquedinhos para o bebê e galochas novas para mim. Costumávamos esperar os saldões de Natal para ir às compras, mas mamãe disse que naquele ano ficaríamos ocupadas demais trocando fraldas. Agora não é hora de ser pão dura. Ai, cacete. Desculpa, Mia. Venha, vamos comprar uma torta. Minha mãe comeu uma fatia de torta de abóbora e uma de banana com creme. E eu comi uma de mirtilo. Ao terminar as dela, empurrou o prato e declarou que estava pronta para ir até a parteira. Nunca tínhamos conversado sobre a minha presença. Eu ia para todos os lugares com os meus pais. Então foi uma conclusão automática ficar lá com eles também. Encontramos meu pai, que estava uma pilha de nervos na casa de parto, que era bem diferente de um hospital. Ficava no térreo de uma casa. O interior equipado com camas e banheiras de hidromassagem. Os equipamentos médicos em lugares discretamente fora de vista, sem chamar muita atenção. A parteira hippie levou minha mãe para dentro, e o meu pai perguntou se eu queria ir também. Àquela altura, eu já ouvia gritando palavrões. Posso ligar para sua avó e pedir que ela venha buscar você, comentou meu pai, fazendo uma careta por causa do bombardeio da minha mãe. Acho que vai demorar aqui. Balancei a cabeça. Minha mãe precisava de mim agora.
Ela mesma dissera. Eu me sentei em um dos sofás floridos e peguei uma revista com um bebê careca e engraçadinho na capa. Papai foi ficar com mamãe no quarto. Música, droga, música! Gritou ela. Temos Enya, que é ótima, muito tranquilizadora, disse a parteira. Que se foda, Enya, gritou minha mãe. Melvins, Earth, agora! Deixa comigo, disse meu pai. Ele botou o CD mais pesado e barulhento que já ouvi. Faz as músicas punks aceleradas que ele tanto adora parecer cantigas de ninar. Aqueles sons eram intensos e primitivos. Isso, de alguma forma, fez minha mãe se sentir melhor. Ela começou a emitir berros guturais e potentes. Eu fiquei sentada em silêncio. De vez em quando, ela gritava meu nome e eu entrava. Mamãe olhava para mim, o rosto encharcado de suor. Não tenha medo, sussurrou ela. As mulheres aguentam o pior tipo de dor. Você vai descobrir um dia. Em seguida, ela soltava um porra. Eu já tinha visto alguns partos no programa de TV a cabo. E neles as pessoas gritavam por um tempo. Às vezes falavam palavrões, censurado por um bip. Mas o processo todo nunca demorava mais que meia hora. Só que, depois de 3 horas, minha mãe e os Melvins ainda berravam juntos. A casa de parto parecia úmida como uma floresta tropical, embora estivesse fazendo 4 graus do lado de fora. Henry apareceu. Quando entrou e ouviu o barulho, parou onde estava. Eu sabia que essa história de ter filhos o assustava. Eu tinha ouvido meus pais conversando sobre o assunto e sobre a recusa de Henry de crescer. Pelo que entendi, ele ficou chocado quando soube que meus pais me teriam, e mais chocado ainda com a decisão deles de ter um segundo filho. Quando ele e Willow começaram a namorar sério, o alívio foi geral. Finalmente, uma mulher adulta na vida de Henry, dissera a minha mãe. Henry olhou para mim. Tinha o rosto pálido e suado. Caramba, Mia. Você deveria estar ouvindo isso? Eu deveria estar ouvindo isso? Dei de ombros. Ele se sentou ao meu lado. Estou um pouco gripado, mas seu pai me ligou pedindo que trouxesse comida, então eu vim, disse ele, exibindo um embrulho de Taco Bell ferindo a cebola. Mamãe soltou outro granido. Tenho que ir. Não quero espalhar meus germes por aqui. Minha mãe gritou mais alto e Harry praticamente pulou na cadeira. Tem certeza que você quer ficar? Você pode ir lá pra casa. Willow está lá também, cuidando de mim. Ele sorriu ao mencionar o nome dela. Pode cuidar de você também. Ele se levantou para ir embora. Não, estou bem. Mamãe precisa de mim. E meu pai está apavorado. Ele já vomitou? Perguntou Henry, sentando-se novamente no sofá. Eu ri, mas pela expressão dele vi que estava falando sério. Ele vomitou durante seu parto. Quase caiu desmaiado no chão. Coitado. Não tinha culpa, mas ele estava péssimo mesmo. Os médicos queriam que ele fosse embora. Falaram que o expulsariam se você não nascesse em meia hora. Isso deixou sua mãe tão irritada que ela pariu você 5 minutos depois. Henry sorriu e se recostou no sofá. Acredite se quiser, mas tenho que contar outra coisa. Ele chorou que nem um bebê quando você nasceu. Essa história eu já ouvi. Que história? Indagou meu pai sem fôlego. Ele pegou o embrulho da mão de Henry. Taco Bell, Henry? Sério? Jantar dos campeões. Bom, vai ter que ser isso mesmo. Estou morrendo de fome. As coisas estão intensas lá dentro. Tenho que me manter alimentado. Henry piscou para mim. Meu pai pegou um burrito e me ofereceu outro. Eu lancei a cabeça. Ele tinha começado a desembrulhar a comida quando minha mãe soltou um grunhido e começou a gritar para a parteira que estava pronta para empurrar. A parteira surgiu à porta do quarto. Acho que está chegando a hora. Talvez você devesse guardar o jantar para depois, disse ela. Venha. Henry se levantou num pulo e foi embora às pressas. Segui meu pai até o quarto. Mamãe estava sentada, ofegando como um cachorro com asma. Você quer assistir? Perguntou a mulher ao meu pai. Mas ele apenas cambaleou um pouco para o lado, empalidecendo. Acho que estou melhor aqui, disse ele, e segurou a mão da minha mãe. Mas ela se soltou com violência. Ninguém me perguntou se eu queria assistir. Na mesma hora, fui para o lado da parteira. Foi bem nojento, admito. Muito sangue e eu nunca tinha visto minha mãe tão exposta daquela forma. Mas a sensação de estar lá foi estranhamente normal para mim. A parteira mandava empurrar, segurar e empurrar. Vai beber, vai beber, vai beber, cantarolou ela. Você está quase chegando, comemorou ela. Minha mãe parecia que ia dar um tapa na parteira. Quando Ted saiu, estava com o rosto virado para cima, olhando para o teto, e eu fui a primeira pessoa que ele viu. Meu irmão não saiu berrando como na televisão. Estava quieto, os olhos abertos, cravados em mim. Ele continuou me fitando, enquanto a parteira fazia sucção do nariz. É um menino, anunciou ela. A mulher colocou Ted sobre a barriga da minha mãe. Quer cortar o cordão? Perguntou ela ao papai. Meu pai acenou dizendo que não, atordoado ou enjoado demais para falar qualquer coisa. Eu quero, me ofereci. A parteira segurou o cordão esticado e me indicou onde cortar.
Ted estava parado, os olhos cinzentos bem abertos, ainda me observando. Minha mãe sempre dizia que, porque fui a primeira pessoa que Ted viu e porque eu cortei o cordão umbilical, lá no fundo ele achava que eu era a mãe dele. É como acontece com os filhotes de ganso, brincava minha mãe. Queria uma conexão com o zoólogo, não com a mamãe ganso, porque ele foi a primeira pessoa que eles viram quando saíram do ovo. Ela estava exagerando. Ted não achava que era meu filho, mas havia certas coisas que somente eu podia fazer para ele. Quando ele era bebê e acordava chorando de madrugada, só se acalmava quando eu tocava uma cantiga de ninar no violoncelo. Quando começou a gostar de Harry Potter, só eu podia ler para ele um capítulo por noite. E quando ralava o joelho ou batia a cabeça, só parava de chorar se eu desse um beijinho mágico no ferimento. Então, ele se recuperava milagrosamente. Sei que nem todos os beijos mágicos do mundo poderia tê-lo salvado hoje, mas eu faria qualquer coisa para poder lhe dar um.